Olá, vamos falar sobre esterossalpingografia. Você já viu falar sobre esse exame? Todo mundo que está tentando engravidar, eventualmente começa a pesquisar na internet e cai nesse exame. Vamos falar para que serve esse exame? Qual é a importância dele? Por que ele sempre deve ser feito quando você não consegue engravidar? Gravei um vídeo para a gente falar mais sobre isso. Vamos lá? Olá, eu sou o Dr. Gustavo Kroger, ginecologista e obstetra, especialista em medicina reprodutiva, e vou falar para vocês sobre um exame que eu considero o principal exame para a mulher que não consegue engravidar, que é a esterossalpingografia. O que é esse exame? Vamos começar. Esterossalpingografia, estero significa útero, salpingo, tuba, as tubas uterinas. Grafia é de que ele vai formar uma imagem, tá? Toda pessoa que está tentando engravidar, ela deve tentar, se estiver abaixo dos 35 anos, por um ano, acima dos 35 anos, por 6 meses, e daí deve começar a fazer uma investigação. Em geral, a maior parte das mulheres sabe como é o seu ciclo menstrual. Então, se o seu ciclo menstrual é regular, 90% das vezes você está ovulando. A gente vai pedir exames hormonais, mas 90% das vezes você está ovulando. A maior parte das mulheres já fez, na vida, um ultrassom transvaginal, para saber como está o seu útero, se tem miomas, pólipos, essas coisas. Tá? Então esse é um exame que faz parte da rotina. Um exame de Papa Nicolau também. Tá? Agora, o que é um exame específico para a mulher que está tentando engravidar? A esterossalpingografia. O que esse exame vê? Ele vê se o trajeto entre o útero e os ovários está pérvio. Se permite que o espermatozoide que subiu pelo útero consiga chegar na tuba e encontrar com o óvulo que foi pego pela tuba. Sem isso não tem gravidez. Tá? Da mesma forma que o homem, quando ele não consegue engravidar, a gente pede o espermograma, que é o exame mais importante para o homem, para a mulher eu considero esse o exame mais importante. E o que é importante desse exame? Que esse exame está longe de ser um exame perfeito. Tá? É um exame desconfortável? Sim, é um exame desconfortável, porque vão colocar a mulher em posição ginecológica, como se ela fosse escolher um Papa Nicolau, vão colocar um catéter dentro do útero dela, que é um caninho, e vão injetar um contraste. A maior parte das vezes é usado iodo, exceto nas pacientes que são alérgicas, que a gente usa gadolínio, que é um contraste de ressonância. Na hora que esse contraste entra, ele vai passar por dentro do útero para as tubas, como se fosse o espermatozoide subindo, e vão tirar chapas de raio-x. E daí eu vou ter uma sequência de chapas, tá? E eu vou vendo o trajeto, se esse contraste vai passando. Então, se o contraste atravessa as tubas, eu sei que não está entupido, e com isso há uma chance de gravidez. O que esse exame fala bem? Se a sua tuba está entupida ou não. Tá? Isso esse exame consegue falar bem. Agora, o que é importante saber? A tuba uterina, ela não é um túnel, ela é uma esteira. Tá? A tuba uterina é como se fosse uma trompa de elefante que na hora de ovulação ela tem uma reação química, vai até o ovário, abraça ele, ela tem as fímbrias dos dedos, ela pega, abraça o cisto que vai ovular, esse cisto rompe, ela suga esse líquido como se fosse um elefante bebendo água, tá? E vai transportando em ondulações esse óvulo, porque o óvulo não tem perninhas, tá? O espermatozoide tem a cauda que leva ele. O óvulo precisa ser transportado, tá? Então, o que é o importante desse exame? Se você está tentando engravidar há mais de um ano e não fez esse exame, não tem como eu saber, tá? Esse é o exame essencial para eu poder indicar algum tratamento. E esse exame normal é garantia de que está tudo bem com a tuba? Não, tá? Porque eventualmente a tuba pode não estar entupida, mas ela pode não estar funcionando, tá? Existem alguns sinais que sugerem isso pra gente, tá? Quando a tuba uterina, imagina como se o meu corpo fosse o útero, e eu tenho as duas tubas uterinas aqui. Nesse exame, a mulher é girada para um lado ou para o outro, às vezes para fazer o exame. Então, numa foto, eu espero a tuba para cá, a tuba para lá, a tuba para lá, tá? Tem uma coisa que a gente fala que é o batimento de asa das tubas, como as tubas estivessem se mexendo, porque elas estão móveis. Como se eu tivesse um pedaço de mangueira de 1 metro, abro a torneira e ela vai se mexer, tá? Isso é o batimento das asas das tubas. Agora, se eu faço um exame, o que é muito comum, e a tuba está uma presa para cima, outra presa para baixo, ou outra está puxada para um lado, puxado para o outro, eu começo a desconfiar. Será que essa tuba está funcionando? Porque ela está um pouco distorcida, provavelmente resultante de um processo inflamatório. O que deixa uma tuba distorcida? Em geral, um processo inflamatório. Sabe quando a gente cai, rala e começa a formar aquele soro que parece uma cola? Imagina que por questões anatômicas a vagina está muito próxima do ânus, por exemplo. Tem uma bactéria, você tem um corrimento.
Esse corrimento sobe para o útero e cria um processo inflamatório lá. Você sente uma cólica, fica tudo bem, tá? Só que o útero cria aquele processo inflamatório, faz aquela cola que vaza pelas tubas e gruda lá dentro, tá? Outra causa de processo inflamatório também é a endometriose, um processo crônico do endométrio que vai inflamando a cavidade e pode distorcer isso, tá? Então, a partir do momento que teve um processo inflamatório e grudou essa tuba onde ela não devia, ela pode não mais funcionar direito, tá? E o que eu faço se eu fiz a esterossalpingografia, ela está entupida ou tem sinais de que talvez ela esteja inflamada, ela não esteja funcionando? Infelizmente, não existe um tratamento para a tuba uterina, tá? A tuba uterina é uma estrutura muito delicada. Ela é fininha igual uma carga de caneta Bic, tá? Eu não consigo operar ela e consertar. Existe uma cirurgia chamada salpingoplastia, que é para mexer na tuba. Funciona? Não funciona. Por quê? Imagina que eu tenho uma carga de caneta Bic, tá? E eu passei super bonder por fora e por dentro dela. Uma cola. Eu consigo pegar uma faca e limpar? Não, na hora que eu for fazer isso eu vou destruir, tá? E lembre-se que isso foi formado, essa cola, a primeira vez por um processo inflamatório. Então você já tem uma tendência a inflamar, tá? Então, na hora que eu vou, mexo na tuba, eu faço mais processo inflamatório, às vezes eu tinha uma tuba que era torta e ela passa a ser entupida se eu mexer nela. Então, infelizmente, tuba comprometida igual fertilização in vitro. A fertilização in vitro surgiu para tratar pacientes com fator tubário, que é com a tuba que não funciona. Eu posso operar minha tuba? Eu já ouvi dizer que tem... Sim. Pessoas que fizeram uma laqueadura, uma cirurgia que a gente faz muito pouco hoje, de uma maneira bem limpa, o que eu digo bem limpa é assim, só cortaram a tuba retinha, porque é muito médico, a pessoa não quer engravidar, não corta apenas a tuba, tira um pedaço da tuba inteira. Tá? A pessoa não... Teoricamente, laqueadura é um processo definitivo, não é para ser revertido. A pessoa não quer engravidar, então os médicos às vezes tiram um pedaço inteiro da tuba para garantir que ela não engravide mesmo. Então, uma pessoa que fez laqueadura, às vezes consegue reverter essa laqueadura, cortando as duas pontinhas e juntando, mas isso é a minoria. Tanto é que hoje a gente nem recomenda, tá? Porque depende como foi feita a laqueadura, às vezes você vai chegar lá na cirurgia e não tem como reverter. Então, assim, você está tentando engravidar, passou de um ano, você tem que fazer esterossalpingografia. Se ela estiver alterada, não quer dizer que você não consiga engravidar em casa, porque nenhum exame é perfeito. Eu nunca vou poder falar assim, que você não pode ou pode fazer isso na medicina. A medicina eu posso falar pouco provável ou muito provável. Agora, uma pessoa nova, que tem uma tuba com uma característica de inflamada, eu posso esperar às vezes uns 2 anos para ela tentar em casa. Mas dificilmente alguém que tenta mais de 3 anos, tá? E eu vejo alguma coisinha na tuba, vai conseguir engravidar sem uma fertilização in vitro. Tem exceções? Eu conheço um monte de paciente, tem problema na tuba, a gente faz FIV, não engravida, às vezes aparece grávida espontaneamente, porque ela tinha uma chance reduzida, aquela tuba funcionava mais ou menos. E quando eu faço a fertilização in vitro, eu dou uma chance maior, não significa que ela tendo uma chance pequena em casa, ela também não consiga, tá? Mas o mais importante que eu gostaria de deixar para vocês é assim, a melhor coisa que você pode fazer se você não consegue engravidar é, depois de 1 ano no máximo, procure um médico. Porque mesmo com tratamentos sofisticados como a fertilização in vitro, eu não consigo resolver a idade do paciente. A mulher perde fertilidade com a idade. Então, assim, tentei engravidar, passou de 1 ano, não consegui, procura um médico, tem que fazer esse exame, tem que fazer a esterossalpingografia. Fez, está alterado? Daí a gente vai ver o que vai fazer caso a caso. Está normal? Também vamos discutir, depende da sua idade e do tempo de infertilidade, tá? Espero ter ajudado um pouco vocês. Obrigado por ter me escutado.